tema do capítulo 4 será a compaixão do Deus de Israel. Então vamos agora no versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Aqui a palavra empregada no início do versículo é Hauá. Esta palavra mostra que Jonas entrou numa profunda angústia, numa profunda ira. O significado literal desse termo, Hauá, é quebrar em pedaços, literalmente. Assim foi o coração de Jonas diante de Nínive. Ele foi profetizar sobre Nínive, a nação mais cruel, poderosa e inimiga de Israel naquele período. E aquele povo pagão se arrependeu de seus pecados. Com isso, o coração dele se quebrou em pedaços, de acordo com essa palavra em hebraico. E tem outra palavra que é aplicada sobre este versículo, que é o gadol, que é extremamente. Gadol significa uma profunda dor. Uma profunda dor ao ponto dele não ter mais sentido para viver. Ficou irado. O irado no hebraico é chará, que é uma ira crescente. Não é aquela ira momentânea. É algo que vem alimentando, que vai crescendo, crescendo, a ponto de você explodir. Então mostra que o coração dele quebrou-se em pedaços. Mostra que ele sentiu uma dor tão profunda, uma ira tão profunda, que ele perdeu o sentido da vida. E a ira se tornou algo crescente, cada vez mais crescente. Então o versículo 1 mostra o estado emocional do profeta Jonas. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Vamos agora analisar o versículo através do hebraico. Clemente no hebraico é kanum, significa gracioso. Deus é gracioso. Misericordioso no hebraico quer dizer hakum, que quer dizer há sempre uma exceção para perdoar. Olha que interessante essa palavra. Misericordioso no hebraico aqui é hakum, que sempre haverá uma oportunidade de perdoar. Tardio em irar-se significa que ele é muito longânimo. Quando o homem desistiu, quando o homem já não aguenta mais, a paciência de Deus vai muito além da capacidade humana. É inexplicável, é incompreensível à mente humana e ao emocional humano esse nível de perdão. E grande benignidade. Benignidade no hebraico é chesed, significa amoroso. Deus é amoroso. Ele concede compaixão. Quando essa benignidade, eu vou tentar mostrar mais ou menos como funciona aqui no contexto hebraico. Seria mais ou menos ao filho pródigo. O filho pediu o dinheiro do pai, lá em Lucas 15. E ele pegou o dinheiro do pai e queria viver a sua vida de forma egoísta, viver apenas para si. Depois do filho ter cometido os inúmeros erros, ter sido abandonado pelos inimigos, que não eram amigos, ter sido abandonado pela sociedade, e aquele judeu acabou comendo comida de porco porque mais não tinham o que comer. Chegou a um ponto de deplorável. O pai dele perdoou depois que ele se arrependeu e estabeleceu ele de volta à posição que ele tinha de filho. Perdoou e amou ele igualmente. Então a benignidade aqui no hebraico, chesed,
é justamente transportarmos para o filho pródigo. É aquele pai que mesmo o filho cometendo vários erros, mesmo o pai ter avisado antes, não faça, e o filho foi e cometeu esses erros, o filho se arrependeu e o pai aceitou de braços abertos e comemorou o seu retorno e concedeu ele de volta à sua posição. Então essa benignidade de Deus é algo muito maior do que as palavras poderiam expressar. Assim como a misericórdia, que é o Hakum, que é sempre haverá uma oportunidade de Deus perdoar, desde que haja um arrependimento. Então Jonas, inclusive é interessante que Jonas já conhecia essas características do Deus de Israel, do Eterno, de Jeová. Ele conhecia essas características de Deus. Então quando ele foi para Nínive, de uma forma extraordinária, aquela nação se arrependeu dos maus caminhos, se arrependeu dos pecados. Então ele, sabendo que isso poderia acontecer, ele saberia que Deus iria perdoá-los, ele não queria ir. Vamos agora em Números 14, 18. Vamos ver de onde que ele extraiu essas informações a respeito de Deus. Na própria lei fala sobre isso. Vamos aqui, Números 14, 18. Diz o seguinte: o Senhor, Adonai, é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aqui Deus está dizendo que o amor de Deus é um amor leal e constante. Não é o amor como o nosso amor, que às vezes pessoas à nossa volta cometem determinados erros, quer sejam simples, quer sejam grandes. Nós não conseguimos mais nos relacionarmos com essas pessoas, ou com essa pessoa. O amor de Deus, ele é leal, ele é constante. Desde que haja um arrependimento, ele sempre vai voltar à posição que era antigamente. Olha que interessante, de longanimidade. Eu ouvi muitas pessoas dizerem que Deus no Antigo Testamento, que Deus, Adonai, era um Deus bravo, sem misericórdia. Muitas pessoas falam isso porque desconhecem o Antigo Testamento. Desconhecem a graça de Deus no Antigo Testamento. Desconhecem a misericórdia, a compaixão, a benignidade de Deus. Vamos agora também em Êxodo 34, 6, mais um indício de como Deus era. Êxodo 34, 6. Aqui é Deus falando com Moisés, naquele momento que ele estava preparando as tábuas da lei. E aqui no versículo 6 diz o seguinte: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Adonai, Adonai Elohim, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Olha aqui a manifestação de Deus de misericórdia, de compaixão, de amor na época de Moisés. E agora Deus está manifestando a misericórdia, o amor, a benignidade para os gentios, para os ninivitas. Versículo 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Peço-te, no hebraico é now. Esse peço-te significa súplica. Ou seja, aqui ele não está simplesmente pedindo, ele está suplicando, implorando: Senhor, tira minha vida.
como eu disse no versículo 1, ele perdeu o sentido da vida. Lembrando que os assírios eram os inimigos mais tenebrosos de Israel, perigosos, cruéis. Praticavam corrupção e crimes de guerra de forma tenebrosa. Eles pegavam as pessoas como animais, colocavam em anzóis, matavam crianças. E eles se arrependeram das atitudes. Versículo 4. E disse o Senhor: é razoável esta ira? Razoável no hebraico é iatab, significa agradável. Significa, é agradável? É bom isso que você esteja irado? Essa é a pergunta que ele está fazendo no versículo 4. E aqui está usando ira, que é a mesma ira usada no versículo 1, que é sharat. É uma ira crescente. Ele vinha alimentando mais ira dentro do coração dele. Mas o que é mais interessante aqui, no versículo 4, é que Deus não repreendeu abruptamente Jonas. Ele não disciplinou Jonas por causa da ira. Ele não foi duro com Jonas. Aqui o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, está chamando Jonas como amigo. Está interagindo com Jonas, está buscando Jonas. Ele está falando amorosamente com Jonas. Ele poderia repreender ele duramente. Deus poderia até discipliná-lo, dependendo da circunstância. Mas Deus fala com amor com ele, porque Deus está mostrando que quer um relacionamento. Deus está mostrando que ele quer que Jonas compreenda a visão missionária de Deus sobre os homens. Então ele chama Jonas de uma forma carinhosa, não de uma forma dura, de uma forma amorosa, para atrair a atenção de Jonas, para que ele possa compreender o que é mais importante do que a disciplina e o castigo, que ele possa compreender o que é o amor sobre as pessoas. Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria. Essa enramada seria mais ou menos uma cabana, um sukkot, para poder entrar e ali ficar alguns dias. Era uma cabana provavelmente feita de folhas, de ramos. Então ele fez, esperando ali que Deus mudasse a opinião dele acerca de Nínive e castigasse e não perdoasse. Então Jonas queria que de fato Deus mudasse a opinião dele e destruísse os assírios. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, porém, se alegrou em extremo por causa da planta. Aqui Deus está dizendo o seguinte, que ele fez crescer uma planta rapidamente, porém uma planta muito grande, que seria mais ou menos um ricínio, provavelmente, ou uma mamoneira, que de fato tamparia os raios solares sobre a cabeça dele, e ali deu um conforto, uma sombra para ele que ele pudesse descansar. Então Jonas deve ter pensado que provavelmente Deus mudaria a opinião dele acerca de Nínive e castigaria. Então ele achou, agora eu vou ficar aqui e esperar Deus mudar. Então a palavra usada aqui para desconforto no hebraico é ha-rau-a, que significa maus pensamentos. Significa que Jonas estava cercado dos seus maus pensamentos acerca de Nínive, dos assírios. Ele queria, o que lhe estava no coração dele era castigo, castigo, castigo. Jonas mostra que ele era uma pessoa, um judeu extremamente patriota. Então, ele associava os assírios com o que estava acontecendo com Israel, porque eles
seriam usados por Deus para castigar a idolatria de Israel. Lembrando que Jonas saiu do Reino do Norte e era um momento de declínio espiritual de Israel. Os judeus tinham abandonado a lei. Eles estavam em orgias sexuais, adorando outros deuses. O Reino do Norte estava em completa idolatria, fazendo sacrifícios de animais, vivendo culto religioso totalmente fora da verdadeira adoração. Fizeram vários ídolos em Betel, em Samaria, também em Judá. Então Jonas estava tendo um outro cenário, que Deus agora levou o profeta judeu para levar arrependimento a uma nação inimiga. E Jonas se surpreendeu com a reação daquele povo, e se surpreendeu mais ainda com a reação de Deus em perdoá-los. Então Deus usou Nínive para trazer ciúmes a Israel. Deus está colocando um cenário diante dos judeus. Olha, os gentios que não têm as leis de Moisés, que não têm as 613 leis de Moisés, eles que não tiveram todos os prodígios que você vivenciaram por Elias, por Eliseu, pelos profetas, eles se arrependeram, sendo enviado apenas um profeta. Eu fiz prodígios em Israel, eu mandei profetas ao Reino do Norte, enviei profetas ao Reino do Sul, fiz milagres inigualáveis em Israel e Judá, e mesmo assim vocês me negaram, e os assírios não. Então aqui o desconforto no hebraico é ha'ra'ah, que é maus pensamentos. Esses pensamentos maus estavam rodeando o coração de Jonas. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, na manhã, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. A mesma palavra verme aqui, ela é usada justamente em Salmos 22:6, que é um salmos messiânicos. É um dos salmos extremamente importantes, messiânicos, citados para os judeus, para que conheçam o Messias. E aqui diz o seguinte, em Salmos 22, versículo 6, Terrelim 22:6, mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Aqui está usando a palavra verme, ou seja, mostra a condição do Messias diante do povo que o desprezava. Aqui Deus está usando a mesma palavra que é usada em Salmos, acaba apontando para o Messias. Versículo 8, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Aqui novamente mostra a depressão do profeta mal-humorado. Ele estava num extremo desgaste emocional. E aqui diz no versículo 8 que veio sobre ele um vento calmo oriental. Esse vento calmoso oriental é um vento extremamente quente que tem no Oriente. É um vento que muitas vezes, dependendo do nível de temperatura desse calor, desse vento, em questão de um dia, uma plantação verde pode se tornar seca e inútil. Então veio sobre ele esse calor, e ali ele passou a ficar mal-humorado novamente. E aqui ele pediu a morte. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Então aqui novamente Deus está perguntando, é agradável? Isso é bom? Essa ira que você está? Porque agora ele ficou extremamente bravo, irado, mal-humorado, porque Deus tirou a planta que ele usava como sombra e mandou um vento quente. Olha a interação de Deus sobre a natureza para falar com Jonas. Deus usando a natureza para falar com Jonas. Deus usou o eclipse, a praga em Jonas, naquele período que ele foi profetizar sobre Nínive. E agora ele está usando a natureza para
conversar amorosamente com Jonas. Quando Deus fez essa primeira vez a pergunta, no versículo 4, Jonas não respondeu esta pergunta. Ele virou as costas para Deus, porque ele estava tão irado com essa misericórdia. E agora Deus voltou a perguntar: é agradável essa tua ira? E agora Jonas responde: é razoável a minha ira até a morte. Aqui mostra o estado de depressão que o profeta patriota estava diante da misericórdia de Deus. E aqui no versículo 10, tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te custou o trabalho, a que não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aqui no versículo 10, Deus está mostrando a compaixão. Deus está dizendo que assim, Jonas se importou egoisticamente com aquela planta para o seu próprio deleite. Ele queria o seu conforto. Ele queria que o seu ego fosse amaciado. Deus está tentando levar Jonas a uma visão missionária para que ele possa contemplar a visão dada por Deus, que pessoas é mais importante de qualquer outra questão. Que a salvação é mais importante que qualquer outra coisa, que bens materiais, que viver egoisticamente. Ele está tentando trazer Jonas para uma visão espiritual, porque os ninivitas, assim como os judeus, foram criados por ele. Ele está mostrando que o homem tem um valor acima de qualquer outros valores. Deus está tentando mostrar de forma amorosa a importância de missões, a importância da vida missionária. Aqui ele estava agindo apenas como um profeta, não um profeta missionário. Deus queria algo completo de Jonas, queria que ele fosse um profeta missionário. Queria que ele se colocasse na posição de um missionário para que ele pudesse contemplar a beleza de ver pessoas se arrependendo dos maus caminhos e se convertendo ao Deus de Jonas, ao Deus de Israel. E agora, para finalizar, Deus explica o que é compaixão. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e há também muitos animais. Aqui 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e entre a mão esquerda são crianças. Então o cálculo que foi feito que diz que se havia 120 mil crianças, então havia 600 mil habitantes. Então Deus está dizendo o seguinte: eu não terei compaixão de uma cidade metropolitana que há 600 mil habitantes e há também muitos animais. Deus está mostrando que Ele se compadece tanto das pessoas quanto da natureza dos animais. Deus ama a criação que Ele fez. Ele está mostrando: Jonas, entenda, a salvação é mais importante do que o seu patriotismo a Israel, do que você viver egoisticamente para o seu conforto. Eu criei o homem. Eu estou buscando o homem para que ele possa ser salvo. Então aqui mostra a compaixão de Deus. Nós podemos entender um pouco esse patriotismo de Jonas até com o apóstolo Paulo, com o Rav Paulo, como é falado no costume judaico. Aqui nós entendemos como é o patriotismo judaico, como é você amar o seu país, como você amar o seu povo. Romanos capítulo 9, versículo 2 ao versículo 5. Que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldição, separado de Cristo por amor de meus irmãos judeus, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Messias de Israel, segundo a carne, o qual é sobre todos,
Deus bendito para todo sempre. Amém. Os judeus têm uma posição de privilégio, porque Deus separou aquela nação. E aqui Paulo está dizendo, não sinto eu dor, porque eu estou tendo dificuldade de falar sobre o Messias de Israel, porque o povo não quer aceitar o Messias, o povo está negligenciando, está rejeitando a minha mensagem do Messias, eu sinto grande tristeza. Então o apóstolo Paulo, como judeu, ele sentia depressão, angústia, porque ele não conseguia falar sobre o Messias em Israel, porque o povo estava rejeitando o Messias. Então para ele era um peso maior, porque ele não conseguia falar aos seus próprios irmãos, à sua própria nação, ao seu próprio povo. Então podemos nos colocar na posição de Jonas, o patriotismo que ele tinha. Mas Deus está dizendo, existe algo mais importante que o patriotismo. Eu estou em busca de dar salvação às pessoas. A missão, a visão missionária é mais importante que qualquer outra coisa, porque riquezas, casas, dinheiro, a terra passará, mas a vida eterna ao lado de Deus é para sempre. E aqui, por fim, mostra a posição de Israel. Em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo falando, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão de Israel veio a salvação aos gentios, para pô-lo em ciúmes. Aqui Deus está dizendo o seguinte, por causa do pecado de Israel, a salvação alcançou o mundo. Por causa daquele momento que Jonas foi colocado para profetizar a Nínive. Israel estava em pecado e Deus colocou Nínive para servir como testemunha do poder de Deus sobre as nações e também colocou Nínive para enciumar Israel, para enciumar os judeus de forma extraordinária, enquanto Israel estava debaixo de grandes prodígios, milagres, grandes profetas, grandes patriarcas, aliança, lei mosaica. Os ninivitas assírios não teve nada disso e se arrependeu. Mas através do pecado de Israel, os ninivitas foram salvos. Através do que aconteceu em Israel com o Messias, que o apóstolo Paulo ficou extremamente angustiado, a salvação veio até nós. Mas isso Deus está colocando para colocar em ciúmes. Deus está usando os gentios para trazer ciúmes a Israel. Mas através desses ciúmes, tanto os gentios serão salvos, quanto os judeus serão salvos. Deus se importa com salvação, não é com a sua conta bancária, não é com a sua casa, não é com o seu egoísmo, com seus prazeres individuais. Deus está preocupado com salvação. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui o apóstolo Paulo está falando que Israel será restaurado. Imagine se os gentios foram salvos com o pecado de Israel. Imagine quando Deus restaurá-los. O que vai acontecer de prodígios, de milagres, de salvação no mundo através de Israel e dos seus profetas. Ah, Senhor Deus Adonai, que o mundo possa compreender a importância da salvação. E aqui nós terminamos o livro de Jonas. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.